Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, finzinho do capítulo 1 do nosso módulo 5, o capítulo sobre capacidade elétrica, a aplicação da capacidade elétrica em capacitores. Agora a gente vai ver a parte mais importante, digamos assim, que é a associação de capacitores. Iniciaremos pela associação em série. Coloquei aqui 3 capacitores para vocês, ó, C1, C2, C3, a gente vai fazer as relações, mas elas serão válidas para N capacitores, não somente para 3, nem para 2, é para N capacitores. Tudo bem? Então vamos lá, é o seguinte, a ideia aqui é que você tem 3 capacitores e por que eles estão associados em série? Porque a gente fala assim, primeiro que é um fio só que conecta os 3. Talvez seja uma maneira mais lúdica de você perceber que é um fio só que está conectando os 3 capacitores planos. Você percebe que são placas planas, paralelas, teoricamente infinitas, né? É o nosso campo elétrico uniforme entre as placas. E um detalhe técnico, digamos assim, é que entre 2 capacitores você nota que tem apenas um ponto em comum. Perceba que esse ponto aqui é comum para o capacitor 1 e para o capacitor 2. Esse outro ponto aqui é comum para o capacitor 2 e para o capacitor 3. Tá? Então, quando só tem apenas um ponto em comum entre a cada 2 capacitores, você tem uma associação em série. Perceba que esse primeiro ponto aqui, ó, ele só pertence ao capacitor número 1. Esse último ponto aqui só pertence ao capacitor número 3. Mas a cada 2 capacitores, você tem apenas um ponto em comum entre eles. Tudo bem? E da maneira que eles estão aqui, pessoal, eles não estão carregados. Eles têm uma capacidade elétrica que vai depender das dimensões desse condutor e do meio que ele se encontra, mas a capacidade elétrica permanece aqui com eles neutros. Ela é constante, ela não altera de acordo com a carga. Lembre que ela tem uma relação empírica com a carga, mas ela não é proporcional à carga, essa capacidade elétrica, essa capacitância. E da maneira que eles estão aqui, eles estão descarregados. A gente colocou uma bateria aqui embaixo, o nosso famoso gerador que a gente vai estudar depois no capítulo 4, gerador elétrico. E esse gerador é que vai fornecer a carga elétrica suficiente para que eles se carreguem. No mesmo processo que eu falei a vocês na introdução de capacitores. Qual seria, professor? Veja só. Esse ponto aqui do capacitor número 1, perceba que ele está em contato com o polo positivo da bateria. E aí os elétrons se movimentam para regiões de maiores potenciais. Como assim? Os elétrons, eles são atraídos pelo polo positivo. Então, esse polo positivo vai arrancar elétrons desse ponto aqui, ó, que é o ponto do capacitor número 1. Então, se liga aí. Elétrons vão sair dessa placa do lado esquerdo do capacitor número 1. Eu vou colocar aqui uma quantidade de elétrons, eu vou colocar 2 elétrons, mas saiba que são vários que vão se movimentar, né? Então vamos colocar 2 elétrons saindo da placa do lado esquerdo do capacitor número 1, e a ausência desses 2 elétrons aqui dessa placa, já que esse condutor, essa placa condutora do lado esquerdo, ela está neutra, como ela perde 2 elétrons, ela vai ficar carregada com 2 cargas positivas em excesso. E aí esses 2 elétrons se movimentam para o polo positivo dessa bateria. Ô filho, e quando é que vai cessar esse movimento de carga elétrica negativa da placa do lado esquerdo do capacitor número 1 para a bateria, para o polo positivo da bateria? Quando não houver mais a DDP. Enquanto o potencial dessa placa for diferente do potencial desse polo aqui, ó, as cargas continuam se movimentando, continuam fluindo da placa do lado esquerdo do capacitor número 1 para o polo positivo da bateria. Mas aí quando os potenciais se igualam, quando não há mais uma DDP, uma diferença de potencial, aí para de fluir essas cargas. Mas por enquanto, imagine que está fluindo essas cargas, é algo bem rápido que está acontecendo, porque eu tenho que carregar a placa do outro lado aqui, né? A placa do lado direito do capacitor número 3. O que é que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui, ó, nesse polo negativo da bateria, começam a se movimentar para o lado direito dessa placa aqui do capacitor número 3. Então, elétrons vão sair do polo negativo da bateria. Lembre que os elétrons, eles se movimentam para regiões de menores potenciais.
tá? E aí os elétrons começam a se movimentar em direção a essa placa aqui, ó, do lado direito do capacitor número 3. Perceba que o capacitor número 3 irá receber 2 elétrons e aí vai ficar carregado com excesso de carga negativa. Quando é que vai parar esse fluxo de cargas do polo negativo da bateria para a placa do lado direito desse capacitor número 3? Quando os potenciais se igualarem. Quando o potencial desse polo negativo aqui ficar igual ao potencial dessa placa que agora está carregada com carga negativa, não haverá mais DDP, aí para de fluir cargas. Tudo bem? O que é que vai acontecer? Do jeito que está aqui, vocês acham que esses capacitores não vão se carregar não, filho. Porque só carregou a placa do lado esquerdo do capacitor número 1 com carga positiva e só carregou a placa do lado direito do capacitor número 3 com carga negativa. O que é que vai acontecer agora? Um fenômeno chamado indução eletrostática. Olha só o que acontece. Essa placa negativa, ela vai atrair da placa do lado esquerdo as cargas positivas através da indução e naturalmente vai repelir as cargas negativas. Só que, o que é que acontece aqui agora? Acompanha, viu? Como ocorreu essa indução aqui nessa placa, essas cargas negativas da placa do lado esquerdo, elas ficam mais suscetíveis a se movimentar. E aí, como já existe uma DDP entre esses dois polos, esse potencial aqui é negativo e esse potencial aqui, por enquanto, é zero, porque essa placa aqui ainda está neutra, né? Isso acontece muito rápido. Essa DDP que já está estabelecida aqui, ó, nos terminais do capacitor número 3, eu vou escrever aqui para vocês assim, ó. DDP número 3, o que é que ela faz? Ela vai arrancar, digamos assim, esses 2 elétrons que estão na placa do lado esquerdo do capacitor número 3 e esses 2 elétrons se movimentam em direção à placa do outro capacitor. Tranquilo? Então perceba o seguinte, que enquanto houver uma DDP entre essas duas placas, as cargas continuam se movimentando, continuam fluindo. Porém, essa bateria, na verdade, ela só tem acesso à placa do lado direito do capacitor número 3 e acesso à placa do lado esquerdo do capacitor número 1. As outras placas ela não tem, mas através da indução, perceba que a mesma carga está se movimentando. Os 2 elétrons que saíram da bateria estão passando agora para o capacitor número 2, que por enquanto ainda está totalmente neutro. O potencial aqui é zero, o potencial aqui é zero. Repito, isso acontece numa velocidade muito grande. É o campo elétrico agindo aí próximo à velocidade da luz. Eu estou falando devagar para que você entenda, é claro, né? E aí, o que é que acontece? Essa placa do lado direito do capacitor número 2 irá receber esses 2 elétrons, irá ficar carregado com carga negativa, aí ocorre a indução novamente, atrai os positivos dessa placa, repele os negativos dessa placa. O que é que acontece? O potencial nessa placa agora existe, é um potencial negativo, e o potencial dessa placa ainda é zero, ou seja, existe uma DDP entre as placas. Essa diferença de potencial, que eu chamo aqui para vocês, ó, de DDP número 2, que é a diferença de potencial nos terminais do capacitor número 2. Por isso que eu vou chamar U número 2. O que é que ela vai fazer? Arrancar esses 2 elétrons. Esses 2 elétrons têm energia potencial armazenada, vai ser transformada em energia cinética, né? Em movimento, e esses 2 elétrons vão se movimentar para a placa do lado direito do primeiro capacitor, do capacitor número 1. Aí ela se carrega com carga negativa, está recebendo esses 2 elétrons, e perceba agora que os 3 capacitores estão carregados. DDP existe aqui nos terminais do capacitor número 1 também, né? Tá aqui, ó. DDP número 1, certinho? E agora esses 3 capacitores vão estar carregados com a mesma quantidade de carga. Como assim, professor? Observe, saíram 2 elétrons da bateria, chegaram 2 elétrons ao capacitor número 3, chegaram a mesma quantidade no capacitor número 2, no capacitor número 1, e a mesma voltou para a bateria, enquanto se processa o carregamento dos capacitores. A carga elétrica é a mesma. Eu escrevo daqui a pouquinho para vocês, mas a carga que está armazenada agora no capacitor número 1, a energia potencial que ele está armazenando, ele está cumprindo a sua função, né, de armazenar energia. Essas 3 cargas, perceba que elas são iguais, é a mesma carga que carrega os 3 capacitores. Lembrando que essa bateria, esse gerador, né, tem uma DDP total aqui entre os terminais
da associação é como eu te falei. Essa bateria ela tem acesso à placa do lado direito do capacitor número 3 e à placa do lado esquerdo do capacitor número 1. Ela estabeleceu essa voltagem total, né? Que nós chamamos aqui de voltagem equivalente. É a voltagem total. Tudo bem? E aí os três já estão carregados, bonitinhos. E como a equação do capacitor, você deve lembrar muito bem naquela brincadeirinha que é QQ, quantidade de carga elétrica, é igual a capacitância multiplicado pela DDP, diferença de potencial, QQ, equação do capacitor. A nossa intenção é fazer o seguinte. Numa associação, o objetivo é você substituir os capacitores que estão ali associados por um que faz o papel de todos. Esse um que faz o papel de todos, nós chamaremos de capacitor equivalente. Por isso que eu botei a abreviação ali, EQI. Então, nosso objetivo é encontrar a quantidade de carga total, e nós já sabemos como, daqui a pouco a gente confirma aí, mas é fácil de ver, a capacidade elétrica total e a voltagem total. Vamos fazer de maneira intuitiva a maioria das coisas aqui, viu? Primeiro, a carga. A carga é a mesma. Como eu te falei, essa carga equivalente, ó, que sai da bateria do gerador é a mesma carga que chega ao capacitor número 3. Olha ela aqui, ó. É a carga que vai para o capacitor número 2. São todas iguais. É a carga que vai para o capacitor número 1, chamo tudo aqui de carga equivalente, carga total. Mesma carga aqui, ó. Então, os três capacitores se carregarão com a mesma quantidade de carga. E é a mesma carga que retorna para a bateria, né? A conservação da carga elétrica aqui, a carga que sai é a mesma carga que volta. Então, dá para perceber tranquilo aqui que a carga é a mesma. Já iremos escrever aqui, ó, quantidade de carga equivalente será igual à carga do primeiro capacitor, será igual à carga do segundo capacitor, será igual à carga do terceiro capacitor e, para generalizar, será igual à carga do capacitor enésimo, né? Tiver N capacitores aí em série, eles terão a mesma quantidade de carga elétrica. É fácil de perceber isso aí na associação. Então está aqui, ó, a quantidade de carga na associação em série, ela se mantém a mesma. Tranquilo? Fio, e sobre a voltagem equivalente? Rapaz, é muito fácil de ver a voltagem equivalente, que é essa voltagem total, ela é a soma das três voltagens. Quer que eu fale em valores? Bora lá. Suponha que o potencial desse ponto aqui, ó, seja um potencial elétrico de 10 volts, tudo bem? O potencial elétrico desse ponto aqui seja, por exemplo, 60 volts, certo? O potencial deste ponto aqui seja 40 volts. E o potencial nesse ponto aqui seja 20 volts. Tudo bem? Bora fazer as continhas? Como é que eu calculo a DDP só nesse capacitor? Ah, nesse capacitor, 60 menos 40, isso aqui daria 20 volts. DDP, diferença de potencial, 60 menos 40, 20. Nesse capacitor número 2, a voltagem seria 40 menos 20, também seria 20, coincidentemente. Isso só acontece se ter a mesma voltagem se os capacitores forem iguais, viu? Se C1 for igual a C2, suponha que seja. Perceba que aqui já não é, ó. 20 menos 10 vai dar 10 volts. Agora, se eu te perguntar qual é a DDP dos pontos extremos, como é que você faz? 60 menos 10, a DDP equivalente vai ser igual a 50. E aí, veja que legal. Perceba que esse 50 é a soma de 20 mais 20 mais 10. Então, está provado que cada DDP em cada espaço desse aqui, ó, somadas, vai dar a DDP total. Tranquilo de perceber, né? Então, vamos anotar isso. DDP equivalente será a DDP no primeiro, somado a do segundo, somado a do terceiro, somado ao do enésimo. Então tá aí na associação em série, a diferença de potencial você vai somar para encontrar a DDP equivalente. Tranquilo? O que é que está faltando para a gente finalizar a associação em série? A capacitância.
que é o que mais se pede nas questões, é a capacitância equivalente. E aí, professor, como é que tu vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte, vamos isolar a DDP aqui na equação do capacitor. Pegando aqui a equação do capacitor, se eu isolar DDP, será Q por C, né? O C vai passar dividindo, então DDP será carga dividido pela capacitância, pela capacidade elétrica. E agora? Eu vou retirar cada U que aparece aqui e no lugar de cada U eu vou colocar Q sobre C. Observa, vai ficar assim, no lugar desse aqui, Q sobre C, mas perceba que esse aí é o equivalente, é o total, né? Que é o nosso objetivo, encontrar o total. No lugar do número 1, mesmo esqueminha, Q sobre C, Q sobre C, número 1, mais DDP número 2, Q sobre C, número 2, DDP número 3, mesmo esqueminha, Q sobre C, número 3, e a do enésimo, generalizando, no lugar desse aqui, ó, Q sobre C, enésimo, né? E aí, filho, o que é que a gente vai fazer agora? Simples. Perceba que nessa expressão, as cargas são todas iguais. De onde? Aqui em cima. São todas iguais as cargas, a mesma carga carrega todos os capacitores aqui, através da indução, mas ocorre esse carregamento. Então, se as cargas são todas iguais, vou dividir todo mundo aqui pela carga, que é um valor comum, ó. Eita, filho, que legal, pois é. Aí vai ficar aquela soma pelo inverso, percebeu? Vai ficar assim, ó. 1 sobre C equivalente, observa agora, será 1 sobre C1 somado com 1 sobre C2 somado com 1 sobre C3 generalizando somado com 1 sobre C enésimo. Então tá aí numa associação em série, a capacitância equivalente você descobre pelo inverso da soma, digamos assim, né? Queridos, essa expressão, eu particularmente, eu evito trabalhar. A gente vai dar um macete agora para vocês, para quando você tiver 2 capacitores em série e também para quando você tiver capacitores iguais. Tranquilo? Então vamos fechar aqui por enquanto, de uma maneira geral, a capacitância equivalente para a gente encontrar somando pelo inverso. Vou te dar um macetezinho agora. Pessoal, vê agora esses 2 macetezinhos aqui. O primeiro para 2 capacitores. Aí você fala, professor, se vinha 3, 4, 5, vamos ver para 2, depois a gente vê para mais. Tranquilo? Mas aí, como eles estão associados em série e supostamente já estão carregados, tá? Como a gente fez anteriormente, ó, já tem carga elétrica, já está armazenando uma energia potencial elétrica, mas eles já se carregaram. Cada um tem a sua DDP, né? Aqui DDP número 1, aqui DDP número 2 e a DDP total, que é a soma das duas, a gente já viu como é que faz isso aí, que nós chamamos de DDP equivalente. Mas o nosso objetivo aqui é encontrar a capacitância equivalente para 2 capacitores. Vamos fazer a conta? É a soma pelo inverso, né? Então eu faço assim, ó. 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 somado com 1 sobre C2. Como é que eu vou resolver isso aqui? A primeira fração aqui do lado esquerdo eu vou manter. 1 sobre C equivalente eu vou repetir aqui, ó. E para eu resolver essa soma de frações aqui, ó, eu tenho que tirar o MMC. Então, o MMC de C1 e C2 é o produto C1 multiplicado por C2. C1 vezes C2, olha aqui, o MMC de C1 e C2 é C1 multiplicado por C2. O que é que eu vou fazer? Pegar esse MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então vai ficar C1, C2 dividido por C1, vai cortar C1 com C1, sobra C2. C2 vezes 1 que está em cima, vai nos dar C2. Mais C1 multiplicado por C2 dividido por C2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, corta C2 com C2, sobra C1. C1 vezes o de cima é C1.
Pronto, facinho, agora a gente chegou na relação. Você pode elevar as duas frações aqui a menos 1, inverter as duas frações, né? Tranquilamente você pode elevar a menos 1, ó, inverte as duas frações. Essa aqui vai ficar C equivalente por 1, que é a mesma coisa que C equivalente, né, pessoal? Tá aqui, ó, C equivalente por 1, não precisa colocar. E invertendo a segunda expressão, fica C1 multiplicado por C2 dividido por C1 somado com C2. É aquela regrinha do produto pela soma. Então, para dois capacitores em série, independente que eles sejam iguais ou diferentes, mas a gente aconselha que você aplique isso aqui quando eles sejam diferentes. Tranquilo? Até porque para capacitores iguais a gente vai fazer a continha aqui, ó, certo? Você faz produto pela soma de 2 em 2. Fio, como assim de 2 em 2? Deixa eu explicar melhor. Veja só. Ó, o exemplozinho já apareceu pronto aqui, ó, na mágica da edição. É o seguinte, eu coloquei aqui 3 capacitores em série, podia ter mais, tá? E a gente vai aplicar de 2 em 2 produto pela soma. O que é que eu vou fazer? Eu pego esses dois aqui iniciais, dá para fazer de cabeça tranquila aqui, viu, pessoal? Ou fui obrigado a pegar os dois primeiros? Não, você pode pegar o primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro, isso é quem sabe. Para mim vai ser mais conveniente pegar os dois primeiros, que vai ficar mais fácil fazer a conta. Então bora lá. Produto pela soma. 3 vem aqui, 6 vem aqui, 3 e 6. Então fica 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. 18 por 9, 2. Então esses dois aqui irão produzir um capacitor equivalente que vale 2 farads, que é a medição de capacidade elétrica. Está aqui, ó, 2 farads. Ô professor, e o outro que vale 2? Ele ficou ali esperando, né, meu filho? Aqui, eu vou repetir ele agora. Tá vendo? Olha ele aqui, ó. 2 farads. E aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar esses dois aqui que valem 2 e aplica aqui, ó. 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 por 4, 1. E aí o capacitor equivalente desses 3 capacitores irá valer 1 farad. Então perceba que dá tranquilamente para você resolver de 2, é bem mais prático do que você pegar aquela soma pelo inverso total e colocar. Há quem goste, eu prefiro assim, eu acho bem mais prático. Produto pela soma de 2 em 2, você vê que a gente conseguiu fazer de cabeça. Na verdade, aqui para esses dois que são iguais, dá para até aplicar um outro macete que eu vou falar para vocês agora, que é para N capacitores iguais. Vamos fazer a continha então? Eu coloquei aqui, ó, 2 capacitores, mas generalizei como se tivesse aqui N capacitores. Eu vou fazer a continha para 2 e no final a gente generaliza, tá? Então eu digo assim, ó, que 1 sobre C equivalente, lembre que esses caras aí já estão carregados, tá? Já estão adquirindo, já tem carga elétrica adquirida, já armazena energia, suponha isso. E aí vai ficar 1 sobre C somado com 1 sobre C. Quantos tiver aqui, eu faço 1 sobre C, mais 1 sobre C, mais 1 sobre C e vou colocando aí. Tudo bem? E aí perceba que para 2 está liberado você somar essas duas frações, porque os denominadores aqui já são iguais, né? Então você repete o denominador que é igual, que vale C, e 1 mais 1 aqui naturalmente você vai encontrar 2. Aí você eleva a menos 1 as duas frações, e quando você elevar a menos 1, você vai invertê-las, né? Qual é a conclusão que você vai chegar? Que C equivalente por 1, que é a mesma coisa que C equivalente, será igual, inverta essa, C por 2. Agora veja que esse 2 aqui, ó, foi a quantidade de participantes. Eu fiz essa continha aqui para 2 capacitores. E aí embaixo você percebeu o número 2. Se fosse para 3, ficaria C sobre 3. Se for para N, generalizando, vai ficar C sobre N. Então a capacitância equivalente, quando tiver em série e forem iguais, você vai pegar o valor que é igual e vai dividir pela quantidade de capacitores. Entenda que esse N aí é o número de capacitores. Número de capacitores. Então essa relação aí generalizada vai ficar C sobre N.
Tranquilo? Fio, faça um exemplozinho com números para que eu compreenda quando aparecerem capacitores em série e que eles sejam iguais. Vamos fazer? Vou fazer aqui em cima para vocês. Né? Caso você tenha, por exemplo, um capacitor, 2 capacitores, 3, vou colocar 4 aqui. 4 capacitores, eles estão em série e são todos iguais. Iguais a quanto? Sei lá, 20 farads. Cada um aqui, ó, tem um valor de 20 farads. Olha como daria trabalho se você fosse fazer de 2 em 2 produto pela soma. É melhor você fazer assim, ó. 20 é o valor que é igual para os 4. Tem quantos capacitores lá? 4. Então, 20 por 4, o capacitor equivalente ali daria 5 farads. Então, veja que é bem tranquilo. Está aqui o valor total, o valor equivalente aqui, 20 por 4. Então, o capacitor equivalente vai ser 5 farads. É muito tranquilo quando eles são iguais e estão associados em série. Então, se forem diferentes, vai aqui. Pega de 2 em 2 e faz produto pela soma. Se eles forem iguais, você vai pegar o valor que é igual e vai dividir pela quantidade de capacitores. Tranquilo?